Fala galera, bem-vindo ao segundo vídeo do curso de NoSQL aqui no canal da DevMedia no YouTube. Se você não viu o primeiro vídeo, tá aqui em cima no cartãozinho, é só você clicar. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora para você receber todas as novidades, cursos e conteúdos que a gente posta de tecnologia e desenvolvimento em primeira mão. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E qualquer dúvida, elogio, crítica, coloca aqui nos comentários que a gente vai responder, vai ser muito legal. Estamos de volta e agora vamos fazer uma parte prática aqui utilizando um dos principais bancos de dados NoSQL da atualidade, que é o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, então ele armazena os dados na forma de objetos com sintaxe JSON, a sintaxe de objetos do JavaScript. Então, se você já está familiarizado com o JavaScript ou mesmo com o formato JSON, você vai ter grande facilidade de utilizar o MongoDB. Aqui nós temos o site oficial onde você pode fazer o download, mongodb.com. Ele é multiplataforma, então você pode fazer o download para o seu sistema operacional. E após instalado, podemos utilizar o MongoDB de duas formas. A primeira é utilizando o console do sistema operacional, do Windows ou terminal do Linux ou do Mac, por exemplo. E a segunda forma é utilizando uma interface gráfica de gerenciamento, como RoboMongo ou MongoChef, que também podem ser obtidos gratuitamente. Então, para começar, eu tenho aqui o MongoDB já instalado na minha máquina. E o primeiro passo aqui no console para me conectar ao MongoDB é digitar o comando mongo. Ele vai dizer que está conectado ao banco de dados teste. Esse banco teste é criado por padrão quando instalamos o MongoDB e a conexão padrão também é feita com ele, mas podemos mudar o banco que queremos usar utilizando o comando use e o nome do banco de dados, por exemplo, db produtos. É importante destacar que eu não criei esse banco aqui antes. No momento que eu faço o use, o MongoDB já cria para nós o banco de dados. Esse é um dos grandes recursos do MongoDB. Caso ainda não tenhamos criado um objeto, ele pode criar para nós no momento em que tentarmos utilizar e não obteremos um erro por aquele objeto não existir. Como eu falei, ele é orientado a documentos e armazena os documentos em coleções. Então as coleções seriam equivalentes às tabelas nos bancos relacionais, enquanto os documentos seriam equivalentes às linhas dessas tabelas, ou as tuplas, ou registros, como costumamos chamar. Então, para eu utilizar uma coleção, basta que eu faça db. O nome da coleção, por exemplo, categorias. Eu também não criei essa coleção antes, mas eu já posso utilizá-la aqui, pois o MongoDB se encarrega de criá-la para nós. Para inserir um registro, eu posso fazer db.categorias.insert e passar um objeto aqui em sintaxe JavaScript. Por exemplo, código 1, nome cereais. Feito isso, eu já adicionei um documento na minha coleção de categorias. Ele me retorna um resultado aqui dizendo que foi inserido 1. E perceba que tudo aqui é feito em sintaxe JavaScript. Para consultar essa coleção, eu posso utilizar o comando db. O nome da coleção, categorias.find. E ele me retorna todos os documentos dessa coleção. Se eu tiver mais de um documento, ele vai listar todos aqui para mim. Então, seguindo dessa forma, utilizando a sintaxe JavaScript, eu consigo realizar todas as operações aqui no banco de dados MongoDB. Vamos agora ver uma das interfaces gráficas de gerenciamento desse banco de dados, que é o RoboMongo. Como eu falei, existem outras também, como o MongoChef e os demais bancos de dados NoSQL, cada um possui a sua interface de gerenciamento. Esse aqui é o RoboMongo, é uma ferramenta gratuita, e temos aqui o banco DB Produtos que foi criado lá no console. Se eu expandir aqui os itens, temos a coleção categorias. E se eu mandar visualizar os documentos, tem aqui os dados que nós inserimos anteriormente. Podemos expandir aqui numa interface bem mais amigável do que o console e verificar as diversas propriedades desse documento, bem como inserir um novo documento, por exemplo. Vou informar aqui um código. Novamente um nome. Limpeza. E agora eu vou adicionar uma propriedade que não existia no documento anterior. Por exemplo,
quantidade de produtos. 5. Perceba que essa propriedade aqui não existe lá no outro documento, mas eu posso inserir esse documento aqui sem problemas, na mesma coleção. Enquanto o primeiro possui 3 campos, o segundo possui 4 campos, e se eu quiser realizar filtros, por exemplo, em cima dessa coleção, filtrando pelo campo que só existe em um documento, eu também não vou ter nenhum erro. Vamos ver como fazer isso lá no console. Então aqui eu vou utilizar novamente o método find, só que agora dentro de parênteses eu vou passar um filtro, qtd produtos igual a 5, que é exatamente aquele documento que nós temos lá. Perceba que ele retornou aquele documento, mas não deu nenhum erro, porque o anterior não possuía aquela propriedade. Então dessa mesma forma eu posso operar aqui sobre os vários documentos que eu tenho, sobre as várias coleções, fazer diferentes tipos de filtros, operações de inserção, exclusão, entre outras. Vale ressaltar aqui, cada banco de dados no SQL possui a sua sintaxe. Aqui nós estamos vendo o MongoDB, que é um dos mais utilizados na atualidade, porém, dependendo do modelo de banco de dados utilizado, cada um pode exigir uma sintaxe específica para fazer essas operações. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que a partir de agora possam avaliar e considerar o uso de bancos no SQL nos seus projetos, se for essa uma escolha adequada. Até mais!